Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Vamos continuar a nossa revisão para o Enem? Para a aulinha de hoje, eu reservei o assunto de probabilidade para a gente poder revisar. Iremos resolver esse probleminha do Enem de 2019. Ele vai tratar o seguinte, ó. Vamos ler juntos. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Então, essa primeira informação eu já vou destacar, porque já vai ser importante para a gente no nosso problema, e vocês vão entender o porquê. É sempre importante, na hora que a gente está fazendo um problema do Enem ou qualquer outro problema, a gente sempre destacar as informações importantes. Então, sempre destaquem o que vocês considerarem importantes para o problema, que lá na frente você pode utilizar essas informações, como eu estou fazendo aqui agora. Então, a primeira informação que ele falou é que 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas eram inconsistentes. Vamos avançar. Uma declaração é classificada como inconsistente quando ela apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. E aí vem um bom português, a gente poder interpretar bem o texto para ver a que ele está se referindo esses 25%. Exatamente o que? As declarações que apresentaram inconsistências, como ele fala aqui no problema. Essas declarações inconsistentes, 25% delas eram fraudulentas. Ok? E aí ele continua. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, olhe a terminologia, não apresentaram inconsistência. Nessas que não tinha nenhum problema, 6,25% eram fraudulentas. Ok, ponto. Pergunta-se, qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, perceba bem a pergunta, porque ela vai enrolar a cabeça de muita gente se nós não pararmos para prestar atenção nela. Porque ele vai trazer uma pequena, vamos dizer assim, exceção dentro dela. E vocês vão entender mais na frente. Vamos ler de novo, ó. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Veja, ele já dá uma informação para a gente, que é o quê? A declaração era fraudulenta. Então, dentre as declarações fraudulentas, qual é a probabilidade dela ser inconsistente? Belezinha? Como é que a gente faz esse problema? Vamos ver. Aqui você percebe que o problema ele nem diz assim, ó, nós tivemos tantas declarações de imposto de renda. Porque isso já facilitaria para a gente, que a gente ia calcular quantas eram inconsistentes, quantas eram fraudulentas, das inconsistentes, das que não eram inconsistentes, nós iríamos também calcular quantas eram fraudulentas. E agora, Daniel, o que a gente faz? E aí a dica que eu vou dar para você é exatamente o quê? Coloque aí um valor qualquer para o número de declarações, que isso não vai alterar em nada. De preferência, eu vou escolher aqui, para facilitar a minha vida e vocês vão entender, vou escolher o 100. Então, vou assumir, preste atenção no que eu estou dizendo, vou assumir que nós temos 100 declarações de imposto de renda. E aí vocês vão entender por que eu estou utilizando o 100. Então, se são 100 declarações, olha o problema. A primeira informação que a gente destacou foi o quê? 20% delas eram inconsistentes. Então, 20% das declarações eram inconsistentes. Ou seja, 20% de 100, que é o total de declarações que a gente assumiu, é inconsistente. Então, 20% de 100 é igual a 20. Por isso que eu escolhi o 100, que vai facilitar muito a nossa vida. Então, nós temos 20 declarações inconsistentes. E quantas serão não inconsistentes, que não apresentaram inconsistências? Se eu tenho 20 que apresentaram inconsistências, o total é 100. Logo, nós teremos 80 que não apresentaram inconsistência. Aí agora veja uma coisa.
A segunda informação que ele destacou foi o quê? Que 25% dessas declarações inconsistentes eram fraudulentas. 25% das declarações inconsistentes, ou seja, dessas 20 aqui, 25% eram fraudulentas. E quanto é 25% de 20? Bem simples, presta atenção. Ó. 25% é o mesmo que dividir por 4. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, dessas 20 declarações inconsistentes, 5 eram fraudulentas. Ponto. E aí, a outra informação. Das que não apresentaram inconsistência, 6,25% eram fraudulentas. Agora a gente vai precisar fazer um pouquinho de conta. Então, 6,25% de 80 era fraudulenta. Eu não coloquei aqui o símbolo de porcentagem já para falar sobre ele. Lembrem-se, porcentagem por 100 é uma fração de denominador 100. Então, 6,25 sobre 100, né? Ou seja, 6,25% de 80 eram fraudulentas. E agora a continha, ó, nós podemos aqui de cara dividir aqui por 10, né, que é o famoso cortar os zeros, né? E agora, Daniel, o que é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer agora é multiplicar 6,25 vezes 8. É o que eu vejo aqui mais fácil para a gente fazer. Então, vamos multiplicar 6,25 vezes 8. Vamos lá, ó. 8 vezes 5, 40. 0 vem 4. 8 vezes 2, 16. Com mais 4, 20. 0 vem 2. 8 vezes 6, 48. Com mais 2, 50. E a vírgula, Daniel? Não tem duas casinhas? Volto duas casinhas aqui também. Então, eu vou voltar uma, duas. Vai ficar aqui. Vai dar 50,0. Só que perceba uma coisa. Ainda não falta dividir aqui por 10, ó, por conta da fração. Então, dividir por 10 é o quê? A vírgula vai voltar mais uma casa. Então, vamos voltar logo aqui, ó. Então, a vírgula vai ficar ali entre o 5 e o 0, ou seja, 5 também. Então, 5 declarações dessas que não apresentaram inconsistências eram fraudulentas. Então, agora vai ficar facinho para a gente calcular a probabilidade. Por quê, Daniel? Lembre, como é que a gente calcula a probabilidade? A probabilidade nada mais é do que evento sobre espaço amostral. Daniel, o que é cada coisa dessa? Me relembra aí. Relembro agora, ó. O espaço amostral, vamos falar assim, é a quantidade de coisas que pode acontecer. Certinho? E o evento, a quantidade de coisas que você quer que aconteça. Como assim, Daniel? Vamos trazer para o problema? O problema, ele diz o quê, ó? Ele quer a probabilidade, né, de a declaração ser inconsistente, dado que ela é fraudulenta. Ou seja, o que é que pode acontecer? Exatamente o quê? Exatamente o espaço amostral. É exatamente ela ser fraudulenta, né? O total de coisas que pode acontecer ali é o total de declarações fraudulentas. Então, qual é o total de declarações fraudulentas? Exatamente 10, né? Que é 5 das inconsistentes mais 5 das que não apresentarem inconsistência. Então, nosso espaço amostral, ele tem 10 elementos. Porque exatamente o total, né, a quantidade, né, de declarações fraudulentas que tem ali, que é exatamente o que ele fala. E aí é algo que vai pegar muita gente. Porque já fala ali, ó, a declaração ela é fraudulenta. Muita gente poderia utilizar para esse problema como o espaço amostral 100. Só que não, ele já diz assim para o problema. Ele já traz uma condição para nós, que é o quê? A declaração ela é fraudulenta. Então, o nosso espaço amostral vai se reduzir a exatamente aquelas 10 declarações fraudulentas que tem ali. Aí ele quer o quê? Que agora vem a ideia do evento. O que ele quer? Exatamente dessa declaração, né, que é fraudulenta, ser inconsistente. Então, veja. Tem quantas declarações inconsistentes e fraudulentas? 5, ó, né? Que é o total de declarações fraudulentas que são inconsistentes. Então, esse é o nosso espaço amostral, o que a gente quer. Então, qual a quantidade de coisas que a gente quer que aconteça, né? Qual a quantidade de coisas nós temos ali? Exatamente 5. Então, a nossa probabilidade vai ser de 5 sobre 10. Perfeito, né? Então, 5 sobre 10, nós podemos dividir tudo isso aqui por 5. 5 dividido para 5, 1.
10 para 5, 2. E 1 sobre 2, exatamente 0,5. Olhando para as alternativas, nós temos aqui que a alternativa correta vai ser a letra E. E é isso para a nossa aula de hoje. Se você gostou, se essa aula te ajudou de alguma forma, deixa o teu like e compartilha com seus amigos. Até uma próxima!